de uma catástrofe iminente? Peraí. Por isso calma, que a você escreveu um livro chamado Ecoeconomia, em que teoricamente você apresenta as soluções que a economia pode apresentar para o problema que o professor Friasa enunciou. Exatamente. Vamos lá, os problemas, as causas dos problemas nós já sabemos. Tá certo. Quando eu nasci em 1965, a população do Brasil era de 80 milhões de pessoas. Hoje de 190. E hoje é de quase 200 milhões. Isso. A do mundo era de 3 bilhões de pessoas, hoje é de quase 7 bilhões de pessoas. A comunidade científica assinou um alerta para a humanidade em 1992. E em função dos problemas que nós estamos discutindo aqui. Uma das medidas que eles preconizaram era o imediato estancamento da população no mundo. Naquela época que eles assinaram esse alerta, a população do mundo era de 5,4. Depois que eles assinaram, chegaram quase 2 bilhões de pessoas no planeta. Calma. Deixa eu só cada dia aumenta 200 mil pessoas descontadas dos mortos. Eu já estou ficando com medo aqui dessa conversa. Professor, deixa eu só entender uma coisa. Só para a gente retomar o ponto de vista do Hugo. É possível hoje, por exemplo, estamos em plena temporada do verão. As pessoas começam a reclamar que está um verão muito quente e no meio do caminho aparece uma temperatura bastante baixa. No hemisfério norte, no Natal, por exemplo, nos Estados Unidos, na costa leste, a temperatura era de 50 a 55 graus centígrados. Agora, depois no Réveillon, caiu para menos 10. Isso tudo a gente já pode dizer assim, como 2 e 2 são 4, que é culpa do aquecimento da Terra? Você apontou algo muito interessante, Paulo. É que não para só mudar de assunto, porque isso aqui não só catastrofista. Mas eu também sou. Não só a temperatura vai aumentar, né? Mas também as flutuações de temperatura, elas vão crescer de amplitude. Então é por isso que eu falo que a gente tem que atacar um grande problema que é a agricultura. Né? É o seguinte, na realidade, olhando os registros geológicos dos últimos 100 mil anos, o normal são flutuações drásticas de temperatura de ano para ano. A agricultura, ela só foi bem sucedida porque a gente passou por um período de mais ou menos uns 6 mil anos de temperaturas estáveis de ano para ano. Sei. Então esse período acabou. Então a gente tem agora que pensar em outros modos que levem em conta que as temperaturas de ano para ano não serão mais estáveis. Então esse é um imenso desafio para biólogos, para agrônomos, para aqueles que lidem com o problema da terra, além da questão hídrica. Só mais uma observação. No Brasil, na América Latina, nós temos o privilégio de estarmos numa das áreas com maior disponibilidade de água doce do mundo. Isso. Então, normalmente, o Rio Amazonas, o Rio São Francisco. O aquífero Guarani, em cima do qual nós estamos. Né? Então a gente não leva em conta o fato que na maior parte do mundo não é assim. Tá certo. Mas deixa eu ver aqui o Hugo. Me dá uma ideia aí de como a economia pode resolver um problema como esse que a gente está definindo aqui com essas cores tão vermelhas. Então, vamos lá. Assim, em primeiro lugar, a minha ciência é economia, então eu não posso criticar a conclusão da comunidade científica da ciência do clima. Eles chegaram a uma conclusão que é praticamente um consenso. Eu tenho que ver na área econômica o que pode ter realmente significado para isso que está acontecendo no mundo. Sei. Quando você olha a economia, a teoria econômica, ela tem um problema muito sério, porque ela assume que o sistema econômico é totalmente independente da natureza. A economia assume que o sistema econômico é neutro para a natureza e que a natureza é inesgotável. E nós temos hoje uma mania de crescimento econômico, que é o discurso principal e único, a bem dizer, e que o crescimento econômico, inclusive, é a salvação social, e não existe nenhuma discussão sobre desenvolvimento das pessoas, não existe discussão sobre concentração de riqueza, que no mundo hoje é recorde. 1% da população norte-americana detém 73% das riquezas. Nossa. Então, hoje nós temos uma discussão pobre, e a teoria econômica está em conflito com essas evidências científicas. Então vamos lá. Concentração de renda. 1% dos americanos detém 73% da renda. Da riqueza. Da riqueza. No Brasil, que já foi uma das piores distribuições de renda do mundo, hoje está um pouquinho melhor,
mas o 1% no Brasil também detém uma parcela considerável da riqueza do país, não é isso? Exatamente. E os 50% mais pobres detêm uma parcela muito pequena da riqueza do país. Isso. Se melhorar a distribuição de renda, o que melhora o problema ecológico que o professor Friaça expôs com tanta veemência? Então, nós temos um dilema muito grande. Esse problema ele não brotou do nada, ele brotou primeiro, do crescimento populacional totalmente incompatível com o tamanho da Terra, de acordo com a comunidade científica. Você tem hoje 7 bilhões de pessoas quase no planeta e estruturalmente nós somos demandantes de regalias e de bem-estar que é incompatível. E você tem também um sistema econômico do descarte imediato dos bens. Então a economia criou um conflito muito grande com a natureza. Nós temos uma economia do desperdício, uma economia do descarte imediato dos bens. O ser humano acredita que consegue jogar fora alguma coisa. Não existe o jogar fora no planeta Terra. Nós transformamos o planeta Terra numa enorme lixeira. O problema dos gases do efeito estufa, se você pegar uma bola de futebol e passar uma camada de verniz na bola de futebol, essa camada de verniz, a espessura dela é o que é a nossa atmosfera em relação ao tamanho da Terra. É uma película. Nós estamos injetando gases na atmosfera da Terra que são os mesmos gases que os planetas mortos têm hoje. Claro. O Hugo está contra o futebol, é isso? Não, eu sou a favor. Eu estou só criando uma... É contra o verniz. É contra o verniz. Eu já estou ficando com medo aqui. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui ao meu amigo Friaça. Professor Friaça, o senhor acredita que a situação de hoje é uma situação... Depois eu vou perguntar isso para o Hugo também. Já irreversível ou dá para mudar o jogo? Eu acho que é irreversível. Irreversível? Não tem conserto? Não é que não tem conserto. É que nós temos que pensar em soluções levando em conta a evolução. Levando em conta as interferências que o homem já fez até esse momento. E levando em conta projeções. E que o homem vai continuar interferindo, vai continuar interferindo, vai continuar a ter filho. Mas que a gente precisa mudar assim, drasticamente a cultura do desperdício. Né? São 3 recursos que a gente usa e abusa. Né? Que são energia, água e matéria. Então a gente precisa... coordenar muito bem esses 3 recursos. Pelo jeito o senhor não gosta de carro. Se a gente pudesse adotar a política do 1.0, o carro 1.0, para começar, né, os mais todo mundo andando com carro 1.0? Na medida do possível. Mas na medida do possível... Professor Friaça, o senhor acha que tem algum político que vai chegar na eleição e dizer eu sou a favor do carro 1.0? Acabou. Não, aí esse político realmente estaria perdido. Mas transporte público nas cidades. É por isso que eu falei que a gente tem que resolver esse binômio. Daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista sobre a cratera do metrô. Tem que andar rápido, tem que andar. Metrô. Tem muito metrô. É um modo de salvar o planeta, é ter redes extensas de metrô. Tá. Aí eu deixo por encargo dos economistas. Claro. Como fazer.